Livro Diálogo com as Sombras, capítulo 2, Os Desencarnados, os Orientadores. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para trabalho de natureza mediúnica, um grupo correspondente de espíritos se aproxima. Todos nós temos no mundo espiritual companheiros, amigos e guias, tanto quanto desafetos e obsessores em potencial ou em atividade. Teremos que aprender a trabalhar com ambos os grupos. Não vamos conviver apenas com aqueles que vêm para ajudar-nos. E nem seria esta a finalidade de um grupo que se prepara para a difícil tarefa da desobsessão. Além disso, não podemos nos esquecer de que somos todos irmãos, apenas distribuídos em diferentes estágios evolutivos. Enquanto alguns se acham à nossa frente, por terem caminhado um pouco mais do que nós, outros nos seguem um passo ou dois atrás. É da lei universal da fraternidade que todos se apoiem mutuamente para chegarem à paz interior, que é o reino de Deus em cada qual. Falemos primeiro dos irmãos que vêm nos ajudar a servir. É sempre um momento de emoção a primeira reunião mediúnica de um grupo. Os resultados podem não ser espetaculares, e geralmente não são mesmo, porque os companheiros incumbidos da nossa orientação ainda estão trabalhando nos ajustes e nos testes, como o maestro competente que verifica se todos os instrumentos estão perfeitamente afinados. Se o grupo já dispõe de um ou mais médios desenvolvidos, é certo que um espírito amigo se manifeste para as primeiras palavras de estímulo e encorajamento. Nessa altura, é raro que tenhamos conhecimento da natureza do trabalho que pretendam realizar conosco. É certo, porém, que eles já dispõem de um plano muito bem estudado, compatível com as forças e possibilidade dos trabalhadores encarnados. Os espíritos sempre nos dizem que precisam de nós para determinadas tarefas que somente podem ser desenvolvidas com o concurso da mediunidade, ou seja, em contato com o ser humano encarnado. Em Reformador de fevereiro de 1975, no artigo intitulado A Doutrinação, variações sobre um tema complexo, lembrei os preciosos esclarecimentos colhidos no livro Memórias de um Suicida, que devemos à abençoada mediunidade de Ivone A. Pereira. Tornara-se imperioso encontrar um grupo de médios em condições de socorrerem espíritos de suicidas. Chegara a um impasse o processo de recuperação, a despeito do desvelo e competência dos técnicos e mentores da organização espiritual especializada no tratamento dos suicidas. Um grupo deles se mantinha irredutivelmente fixos nas suas angústias. Os casos estavam distribuídos, segundo sua natureza, a 3 ambientes distintos: o hospital, propriamente dito, o isolamento e o manicômio. Uns tantos desses, porém, permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso.
Tornara-se, pois, urgente despertá-los para a realidade que se recusavam, mais inconsciente do que consciente, a enfrentar. Trata-se aqui de um conhecido mecanismo de fuga defensiva, inseguro e temeroso diante da dor que ele sabe ser aguda, profunda e inexorável. O espírito culpado se aliena na esperança de pelo menos adiar o momento duro e fatal do despertamento. Em casos como esses é necessário quase sempre recorrer à terapêutica da mediunidade. O espírito precisa retomar sua marcha e o recurso empregado com maior eficácia é o do choque, a que o autor de Memórias de um Suicida chama de revivências de vibrações animalizadas. Habituados a tais vibrações mais grosseiras, mostravam-se eles inatingíveis aos processos mais sutis de que dispõem os técnicos do espaço para que fossem tocados na intimidade do ser. Era preciso alcançá-los através da ação e da palavra humana. Como estavam, não entendiam a palavra dos mentores e nem mesmo os distinguiam visualmente, por mais que estes produzissem o seu teor vibratório num esforço considerável de automaterialização. É para esse trabalho que os mentores espirituais solicitam o concurso dos encarnados, que se torna, em muitos casos, insubstituível, como vimos. Não sabemos, pois, ao iniciar uma atividade mediúnica, que tipo de tarefa nos seria atribuída. Podemos estar certos, não obstante, de que os orientadores espirituais do grupo somente nos trarão encargos que estejam ao nosso alcance. Sem dúvida alguma, já estudaram nossas possibilidades e intenções. Memórias de um Suicida nos fala dos longos e cuidadosos preparativos conduzidos no mundo espiritual como preliminares à tarefa mediúnica propriamente dita. É preciso localizar um grupo que ofereça as condições de segurança e amparo de que necessitam os espíritos transviados. Na seção de Relações Externas, prossegue o mencionado artigo de Reformador. São consultadas as indicações sobre grupos